Olá, amigos, boa noite. Que bom estarmos juntos mais uma vez, servindo a Jesus, estudando as mensagens de Humberto de Campos. Pensou em mim, as mensagens de nosso irmão, psicografadas pelo nosso irmão Chico Xavier, as mensagens de Emmanuel. Emmanuel, nosso amigo de todas as horas, que os nossos anjos guardiães estejam conosco e nos ajudem a fazer o trabalho que nos compete. Em nome de Jesus, assim seja, graças a Deus. Hoje nós vamos estudar o livro da coleção Fonte Viva, Vinha de Luz, ditado por Emmanuel na psicografia de Chico Xavier. E a lição denomina-se Inverno. Procura vir antes do inverno. Paulo 2 Timóteo 4, 21. Claro que a análise comum deste versículo revelará a prudente recomendação de Paulo de Tarso para que Timóteo não se arriscasse a viajar na estação do frio forte. Na época recuada da epístola, o inverno não oferecia facilidades à navegação. Naquele tempo tudo era muito difícil e os apóstolos caminhavam muito e viajavam com muita dificuldade para divulgar a palavra do Cristo. Todos eles trabalharam muito por esta empresa que é a divulgação da doutrina de Jesus e que hoje nós a temos sem véus através da doutrina espírita. Prosseguindo. É possível, porém, avançar mais longe, além da letra e acima do problema circunstancial de lugar e tempo. Mobilizemos nossa interpretação espiritual. Quantas almas apenas se recordam da necessidade do encontro com os emissários do Divino Mestre por ocasião do inverno rigoroso do sofrimento? Meus irmãos, é uma boa pergunta que nosso amigo Emmanuel nos faz. Quantos de nós só se lembram de Jesus, dos amigos espirituais, durante o inverno rigoroso do sofrimento? Hoje mesmo eu estava estudando Estante da Vida, o livro de Irmão X, por isso que eu falei o nome dele no começo, que eu estava estudando. Estava lendo, a Estante da Vida, e uma das passagens do livro fala sobre isso exatamente, sobre as pessoas que estão em sofrimento e que dizem, rogam, imploram, dar tudo, se dedicar inteiramente para o resto da vida a Jesus. E quando ficam bons, se esquecem totalmente de Jesus. Então, agora, Emmanuel nos repete a mesma assertiva, nos diz exatamente isso que nós estávamos lendo. Quantas almas apenas se recordam da necessidade do encontro com os emissários do Divino Mestre por ocasião do inverno rigoroso do sofrimento? Quantas se lembram do Salvador somente em hora de neblina espessa?
de tempestade ameaçadora, de gelo pesado e compacto sobre o coração. Quantos de nós só nos lembramos do nosso Mestre, do nosso Pai, nas horas de neblina espessa, de tempestade ameaçadora, de gelo pesado e compacto sobre o coração. Quantos de nós? Em momentos assim, o barco da esperança costuma navegar sem rumo, ao sabor das ondas revoltas. Porque como não há fé, não há esperança. O barco da esperança não tem timoneiro, não tem ninguém que o dirija, e ele então fica ao sabor das ondas revoltas. Assim somos nós. Quando nós não temos ninguém, nenhuma ligação com o alto para nos firmar diante das dificuldades, nos sentir fortalecidos diante das dificuldades, na hora do mar alto, como diz Emmanuel. Então, neste momento, o barco da esperança fica largado ao sabor das ondas revoltas, porque quem deveria se preocupar em manter o barco firme, com a sua fé firme também, intensa, a fé robusta em nosso Mestre Jesus, de que aquele barco da esperança chegará ao seu porto, com certeza. E essa fé tem que vir de dentro de nós. Não é ninguém que nos empresta a fé. A fé vem de dentro de nós. Portanto, quem não tem a fé, quem não espera a ajuda da espiritualidade, de repente se vê com o barco da esperança ao sabor das ondas revoltas. Os nevoeiros, diz Emmanuel, os nevoeiros ocultam a meta, ou seja, para onde nós vamos. Os nevoeiros ocultam totalmente, nós perdemos a visão de para que lado, para onde vamos. E tudo em torno do viajante da vida, tudo em torno, tende à desordem ou à desorientação. Quem não está com Jesus, quem não se prende ao amor de Jesus por a sua segurança pessoal, para a segurança pessoal da sua existência, porque o tempo de vida na Terra é curto, mas nós temos uma vida espiritual e precisamos nos preparar para ela. E é aqui a escola da preparação. É aqui que nós estamos estudando para nos preparar, para sermos melhor amanhã do que hoje. Então, se os nevoeiros nos ocultam a meta, nós não sabemos para onde vamos. Sairemos sem rumo. E tudo em torno do viajante, em torno de nós, tende à desordem ou à desorientação. É indispensável procurar o amigo celeste ou aqueles que já se ligaram definitivamente ao seu amor. É indispensável procurar o amigo celeste ou aqueles que já se ligaram definitivamente ao seu amor, antes dos períodos angustiosos, antes das dificuldades, antes da dor,
Antes da luta, nós temos que estar preparados para a luta. O guerreiro não vai à luta sem as suas armaduras daquele tempo, né? Existiam muitas guerras e muitas lutas, e os guerreiros usavam as armaduras. Então ele teria que colocar antes da guerra, antes da luta, e não depois, é óbvio. Portanto, é indispensável procurar o amigo celeste ou aqueles que já se ligaram definitivamente ao seu amor, os amigos espirituais, né? Antes dos períodos angustiosos, para que nos instalemos em refúgios de paz e segurança. Quem nos dá segurança vem do alto. É nosso Pai Celestial, que nos enviando Jesus, os amigos espirituais, nos envia a nossa paz e a nossa segurança. E ela vem do alto. Portanto, é importante que estejamos unidos com o alto, unidos de coração, não de boca. De boca a gente pode tudo. Tudo a gente diz que pode, que faz, que acontece, mas o que vale para Deus, nosso Pai, para Jesus, é o que diz o nosso coração. Então, nós teremos que estar ligados ao amigo celeste ou àqueles que já se ligaram definitivamente ao seu amor antes dos períodos angustiosos, para que nos instalemos em refúgios de paz e segurança. A disciplina em tempo de fartura e liberdade é distinção nas criaturas que a seguem, mas a contenção que nos é imposta na escassez ou na dificuldade converte-se em martírio, porque quando há fartura e liberdade, as criaturas se deixam levar mais facilmente pelas circunstâncias. Mas quando chegam as dificuldades, na escassez, é preciso que haja disciplina. Porque a disciplina em tempo de fartura e liberdade é distinção para as criaturas. É algo assim, entendeu? Um achado para as criaturas que recebem essa bênção. Mas a contenção que nos é imposta na escassez ou na dificuldade converte-se em martírio. Portanto, temos que estar preparados com disciplina também na nossa existência. A disciplina é fundamental. O aprendiz leal do Cristo não deve marchar no mundo ao sabor de caprichos satisfeitos, e sim na pauta da temperança e da compreensão. Como é que o aprendiz leal do Cristo deve marchar no mundo sem ser do mundo, como disse Paulo de Tarso? Viver no mundo sem ser do mundo, porque o mundo nos atrai e depois nos trai. Portanto, o mundo, tudo que existe no mundo é passageiro. Tudo. Tudo, tudo, tudo. Só não é passageiro o momento da nossa morte, que é aquele momento definido quando a gente encarna, a gente já traz aquele dia, aquele momento definido. Tudo mais é passageiro. Portanto, o aprendiz leal do Cristo não deve marchar no mundo
ao sabor de caprichos, caprichos satisfeitos, e sim na pauta da temperança, com equilíbrio, levando com equilíbrio e na compreensão, compreendendo que há momentos de dificuldade e há momentos de bonança, porque a natureza nos ensina tudo isso. É só nos olharmos a natureza e nós veremos que tudo isso está a nos mostrar o tempo todo que há bonança e que há temperança, que há ventania, que há chuva, que há tempestade, enfim, tudo isso acontece na natureza. E se nós não tivermos disciplina, nós não saberemos nos portar nos momentos difíceis. Nós ficaremos envoltos pelos nevoeiros da dificuldade. Portanto, Emmanuel é muito claro e nos diz que temos que, sim, no mundo, não nos deixar levar pelos caprichos satisfeitos, e sim nos pautar pela temperança e pela compreensão. E diz Emmanuel, para encerrar, o inverno é imprescindível e útil, como período de prova benéfica e renovação necessária. O inverno é como o tempo da nossa dificuldade, normalmente. Porque, como diz numa outra passagem, Emmanuel nos mostra que o verão é o da mocidade, que depois vem o outono, o inverno, a primavera da juventude, e depois da primavera vem o verão, dos tempos de adulto, quando nós já estamos firmes nos nossos propósitos, com saúde e integridade física, né, para levar adiante os nossos propósitos. E depois vem o inverno, quando nós estamos numa fase de começar o declínio da nossa existência. Portanto, tudo tem suas fases e nós temos que viver conforme Deus nos mostra a natureza. A natureza é o nosso exemplo. A natureza está aí para todos verem. Se nós nos guiarmos pelo que a natureza mostra, nós vamos ver que nós precisamos muito desses ensinamentos. Antes da tempestade, o que acontece? Ventania, trovoada, tudo isso acontece antes da tempestade. E se nós não tivermos prevenidos, nós seremos pegos por essa mesma tempestade. E a tempestade no inverno, como diz Emmanuel, será o inverno das nossas dificuldades. Portanto, o inverno é imprescindível e útil como período de prova benéfica e renovação necessária. Procura, todavia, o encontro de tua experiência com Jesus antes dele, antes do inverno. Se encontre com Jesus antes do teu inverno e serás muito feliz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigada por mais esse estudo. Que Jesus nos abençoe e nos guarde. Até a próxima semana, se Deus quiser.